essa bagaceira pra você hoje, sabadão, dia 30 de abril de 2022. Boa tarde, seu Marcílio, o gordinho mais coisado de Campo Grande. Como que você tá, 14 de julho? No sol da manhã, como que você tá, meu Não, querido? sol da manhã não. Boa tarde, salve, salve galera, é isso aí, vamos embora começar esse sabadão aí com mais entrevista, música e o Jota fazendo gracinha com a gente aí. Então você dá mais no sol da manhã. Não, que sol da manhã, começa a queimar cedo, eu, Isso hein? aí, ué. E quero também mandar um alô todo especial para o meu amigo Ângelo, que está ligado com a gente. Ele que é lá do UPA Lebron, cara. Do O pessoal UPA? lá do UPA Lebron, Ângelo. Hã? Pode falar. É meu amigo. É seu Seu amigo, amigo? Ângelo? Gente- O Giló? Giló! Amargo, mas a gente come, né? Então tá valendo. E hoje recebendo a visita aqui, cara, um bate-papo muito legal. Ó, presta atenção, você, mulher, você, homem, que precisa, né, que olha assim para o espelho e fala, caramba, eu preciso tanto emagrecer, eu quero tanto ter aquele corpício 2022, assim como o Marcílio, eu não sei. Mas tem jeito aí. Tem, claro que Nossa, tem. Mas dá é anos e super anos, né? resultado. É anos e anos, né? Não, Para, Não? Gui. não. Isso é Uns 10 bullying. anos? Ah, Isso aí é bullying. Olha, cara. gente, Um ano ele fica filé. um ano fica filé, É. vamos pra comer? Vamos Para, comer. Jota. Ah, filé, pô. Paz. E então recebendo aqui a Rosângela e a Dani, sejam bem-vindas ao Tarareco Bobagem. Que massa ter Obrigada, vocês com a gente aqui, Jota. gente. Obrigada. O prazer é todo nosso. Que legal. Cara, pra gente começar já de início assim, essa programação que a galera tá nos ouvindo, quem é essa dupla aí, Dani e Rosângela? Da onde que veio? Como que surgiu? E o que vocês fazem pra galera que está ligadinha com a gente aí? Bom, boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui, Jota. E nós trabalhamos com o emagrecimento. Eu, particularmente, a Rô começou comigo agora há pouco tempo, né? Nós estamos juntas, mas eu já trabalho, vou me apresentar, eu sou a Dani, gente, tudo bem, galera? Boa tarde a todos. Eu trabalho com emagrecimento já há 2 anos, né, como coach, na verdade, ali orientando, né, tanto homens quanto mulheres, falando a respeito desse processo que a gente sabe que é desafiador, mas que assim, é muito gratificante quando a gente vê que realmente é possível resultados, né? Só que nós temos um método diferenciado, né? Eu não sou nutricionista, né? Mas eu trabalho justamente com a reeducação da mentalidade. Não a gente fala, reeducar a alimentação, sim, mas a gente também tem que educar a mente, né? O processo de... Comer um alface, pensar que tu comeu uma picanha. Por Comer um aí. tererê, Não pode- tomar um chopp. O que é isso, Não, educamente? educar a mente significa você entender qual é o processo que você está no momento na sua vida. Por exemplo, se você está num processo de emagrecimento, você tem que entender que a sua alimentação e a sua maneira de viver e o seu estilo de vida vai ter que mudar um pouco. Não tem como você falar assim, não, eu vou continuar do mesmo jeito e vou emagrecer. Não dá. Ou senão manter uma dieta de manutenção, porque muitas vezes as pessoas acham que comer saudável já significa um emagrecimento, e não é. Comer saudável já é a sua dieta de manutenção, ou seja, já tem que ser o seu estilo de vida mesmo, para você manter o seu peso. E simplesmente comer de maneira saudável não significa que você irá emagrecer. Então você tem que entender em que ponto você está. Você quer simplesmente ter um estilo de vida saudável e manter o seu peso, ou você quer emagrecer? Né? Então há uma diferença. Né? Você tem que fazer algo a mais do que simplesmente ter uma vida saudável, uma alimentação saudável. Para o emagrecimento precisa de algo a mais. Então eu falei até hoje, nós estávamos comentando, eu e a Rô, né, nós temos que ter as caixinhas, tipo assim, na nossa mente. Aonde nós estamos? A gente quer emagrecer, nós queremos ter uma vida saudável e manter, ou queremos ter uma vida, comer o que bem entende, sem pensar nas consequências, né? Porque a maioria das pessoas, elas acham que elas vão comer, por exemplo, um churrasco, uma picanha no domingo, e na segunda-feira tudo ok, vamos comer normal, tudo, vida que segue, aconteceu tudo normal, e não é. Você extrapola num dia, no outro dia você tem que entender que você tem que fazer o seu detox, a sua compensação, você tem que balancear, e muitas vezes isso para a pessoa é maçante, é ruim, né? Ela quer comer o que bem entende sem pensar. E na verdade a gente tem que, é isso que eu falo que é educar a mente, entender o processo que nós estamos, o que eu quero, e entender que precisa de compensações na vida.
Eu, por exemplo, estava até comentando, nós estávamos comentando, eu sou uma pessoa gulosa, sabe, Jota? Eu sou uma pessoa que gosta de comer, gosto de comer uma picanha, gosto de tomar uma cervejinha, gosto de comer pizza, lanche. Eu sou uma pessoa que gosto disso. Só né? coisa saudável. Só, Coisa né? boa, você viu? Mas isso é mais para um dia só da semana, É. não é para todos os dias. Mas como eu sei que eu sou assim, então o que que aconteceu? Eu tive que entender que eu teria que ter o quê? Ter o meu equilíbrio, né? Eu posso não preciso ser radical de deixar de comer o que eu gosto, mas eu preciso entender, hoje eu comi uma pizza, amanhã então eu tenho que ter uma alimentação diferenciada, né? Uma alimentação aonde eu vou recompensar aquilo que eu comi no outro Aquele dia. excesso, né? É, aquele excesso, exatamente. Eu tava falando pra Dani o que acontece. Eu fui gordinha, eu pesava 105 quilos, agora eu tô com 70. O que acontece? Eu sempre pensava assim, falava assim pra todo mundo. Ah, eu como pouquinho. Não, mas olha, eu só almocei, comi um pouquinho, mas nesse meu pouquinho eu esquecia de contar o pedacinho de bolo que eu comi lá na casa da minha tia, uma mordida no pão do meu amigo lá no meu serviço. Como que é, mordido? Um pedaço. Então, um pedacinho no de pão. um pedacinho No pão do de amigo. É, um pedacinho o amigo de, pão, né? É, um amigo pão. Um pedacinho de chocolate que a gente fala, ah, esse aqui não vai engordar. Mas isso era durante o dia todo, um belisquinho aqui, um belisquinho ali, e mais alimentação, mais o almoço, mais um belisquinho a tarde inteira, mais a janta. E às vezes até antes de dormir ainda queria comer mais alguma coisa. Não tinha essa consciência que esses belisquinhos, somando, ia extrapolar a quantidade que eu podia me alimentar. É, exatamente. Quando a gente fala sobre emagrecimento, Jota, eu sempre falo muito com as minhas clientes o seguinte, que você precisa entender o seu corpo também, conhecer, né? Ter o conhecimento da sua alimentação, o que aquilo causa no seu organismo, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é só aquele açúcar do cafezinho que você está tomando. Mas na verdade, você tem que entender o que significa aquela glicemia naquele momento, né? O pico glicêmico no seu corpo, o que acontece, por que às vezes você tem fome logo depois, que não é só uma questão de calorias, né? Você não tá ali somente, vamos calcular as calorias do dia. Não, você tem que entender o que acelera e desacelera o seu metabolismo. E isso é muito individual de cada um, né? Então, no acompanhamento, nesse método que surgiu aí, que chama método RD, significa resultado diário, nesse método eu incentivo meus clientes a se analisar todos os dias. Então eu converso, eu tenho um bate-papo com elas todos os dias, eu faço um acompanhamento diário. Então como que é isso? Elas falam pra mim como que foi o dia delas no dia anterior, nós vamos falar a respeito da balança, do peso, ela pesa todos os dias. Aí você fala, gente, mas pesar todo dia, que horrível. Tem muita gente que foge da balança, né? E muita gente até condena a balança, falando, não, mas existe a questão do líquido, a questão da massa também, que muitas vezes você ganha massa e troca gordura. Mas quando a pessoa, ela pega a balança como uma forma de instrumento, como se fosse um termômetro, e ela começa a analisar isso para se autoconhecer, aí eu acho que é benéfico. Né? Não é a balança para você ficar assim, ai, não emagreci, ficar depressivo. Não, mas para você se conhecer. O que eu comi ontem que acelerou o meu metabolismo e que teve resultado? E o que eu comi ontem que não deu certo? Porque quando você faz esse acompanhamento diário da sua rotina, você começa a se entender, a ver o que seu organismo como que seu organismo está reagindo. E esse é o grande, eu falo que é a grande sacada. Por quê? Porque é muito difícil você falar assim, hoje eu vou virar fitness. Aí hoje eu vou começar. Você começa, mas você consegue uma semana, depois você já não tem aquela continuidade, porque é algo muito diferente da sua rotina. Você entra numa rotina diferente, fica pesado, fica ruim. Você está acostumado a comer seu cafezinho com seu pãozinho de manhã e você quer aquele cafezinho com pãozinho de manhã. Então, quando você começa a se analisar todos os dias, aí você fala, não, peraí, mas aquele cafezinho, se eu fizer diferente, se eu colocar às vezes um adoçante, ou se eu tirar aquele açúcar, ou se eu tive mais resultado. E você começa a ver esse resultado na balança e isso começa a te animar. Estimula. Né? Você a querer. E aí você vai fazendo... Todo dia fazendo um pouquinho. Exatamente. Aí o segredo é os ajustes diários. Não um ajuste de... Assim, a minha cliente chega e fala assim, o que eu tenho que fazer? Vou mudar radicalmente minha vida? Eu falo, não, você não vai mudar nada a sua vida. Vai ser aos poucos. Nós vamos conversar diariamente e aos poucos nós vamos descobrindo e ajustando. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, teve uma cliente que chegou no espaço e falou pra mim assim, olha, Dani, eu não consigo emagrecer
eu já tentei de tudo, eu já tentei vários tipos de dieta, já fiz dieta do ovo, dieta da lua, e eu não como quase nada, eu sou uma pessoa que estou extremamente rigorosa, e realmente ela era rigorosa, ela não comia carboidrato, ela só tomava, a base dela da alimentação era mais proteína, e ela tinha, assim, uma dieta impecável, mas ela não emagrecia. E aí ela falou, Dani, eu tô fazendo crossfit, tô fazendo atividade física e eu não tô conseguindo emagrecer. E quando ela começava, todos os dias a gente conversando, o que você comeu no café da manhã, como foi seu almoço, muitas clientes até tiram foto do prato e me mandam, a gente começa a discutir sobre aquilo. Olha, eu gosto de comer assim, eu gosto de comer assado, e a gente vai conversando todos os dias. Nós percebemos nessa conversa que ela não bebia água. A água dela era no máximo meio litro a 1 litro no dia. E aí eu falei, porque eu sempre faço um questionário, assim, no bate-papo com a minha cliente, eu pergunto, quanto que você está indo no banheiro? Como é que está seu intestino? Quanto de água você está bebendo? Como que é a sua quantidade de fibra no seu dia? A gente vai conversando. Correto. E aí ela falou pra mim, não, Dani, eu não estou bebendo água. E aí eu falo, então amanhã você tenta beber mais água. E foi, até que eu falei, não, peraí, eu vou te dar um desafio. E você vai colocar na geladeira 3 litros d'água. E você vai tomar esses 3 litros d'água. Dani, eu não aguento. Eu falei, mas você vai conseguir, vamos desafiar. E fizemos um combinado, um desafio. E ela começou a tomar. Começou a emagrecer. Em 1 mês ela eliminou 10 quilos. Bebendo água, ela não mudou a rotina dela. Ela continuou do jeito que ela estava. Porque ela já estava fazendo bem a alimentação dela. Só que a gente percebeu que era uma questão de água. Ela não bebia água e o metabolismo dela desacelerava. E aí agora ela aprendeu isso, ela falou hoje pra mim, Dani, agora eu já sei, eu tenho que beber água. Então, e ela continua magra, já faz 1 ano, ela emagreceu e permanece feliz bebendo água. Ela já sabe que quando ela deixa de beber água, ela já começa a ganhar na balança. E ela já se... Então, assim, esse autoconhecimento é importante. Só que isso ninguém consegue chegar nisso se ele não se analisar todos os dias. Né? E o meu papel ali é justamente fazer essa mediação entre o conhecimento e o que a pessoa está fazendo. Porque muitas vezes ela sozinha, o que eu fiz de errado ontem? Ela sozinha ela não consegue, mas ela conversando com alguém questionando, perguntando, indo nos pontos, falando, olha, isso talvez desacelerou ou aquilo, é muito mais fácil. E aí que entra o nosso trabalho, né? Olha só, gente, vamos com música, já volta rapidinho, falando mais detalhes sobre esse trabalho, como que funciona, o que é feito, como que é feito. E mais uma vez, mandando um alô pra galera lá do UPA do Lebron, que ontem deu uma mãozada pra gente. Valeu, galera, valeu, Ângelo, valeu, Giló. E você que tá ligado com a gente, sejam todos bem-vindos. Teledeco Bobagem no ar pra você. Volta pra você, que você sempre ouve as melhores. Pra você que está ligado com a gente, uma ótima super tarde de sabadeira. Hoje é dia 30 de abril, acabando o mês, chegando já ao mês de maio. Amanhã é o meu dia, não é o seu dia amanhã, né, Marcílio? Ah, como amanhã, não? Você é aposentado, cacete. Tá, mas é trabalhador. Mas né? quem aposentou é porque foi muito trabalhador. Você é aposentado, anda de ônibus de graça, para, não. Nós sempre trabalhamos. E fica na fila ainda lá e... Dos velhos, eu ainda fico na fila dos velhos, meu cabelo é branco. Olha que beleza. Dani, é o seguinte, como que funciona o espaço de vocês? Esse espaço ele funciona como que é esse espaço que vocês atendem essa galera? A ideia, Jota, é entender que você pode sim emagrecer comendo coisas gostosas, né? Então, quando a gente fala de uma suplementação alimentar, lá no nosso espaço a gente serve uma suplementação alimentar substituta de refeição. Então, ali, através dos shakes e com os shakes, a gente consegue fazer vários tipos de receitas, como muffin, waffle, trufas, pudins, bolos de pote, e assim, saborosos, né? E que enganam a mente também, porque ficam parecendo coisas assim que a pessoa fala, não acredito que não tem açúcar, não acredito que não tem... E saudável, por quê? Porque o shake, ele tem ali 23 tipos de vitaminas e nutrientes, e mais a proteína, né, que também nós utilizamos. Então você vai estar com um alimento proteico, né, saboroso, que vai te dar saciedade e com baixa caloria. E que isso vai também acelerar o seu metabolismo. Então você vai estar colocando ali. Porque o que é mais desafiador numa dieta? É você associar vários alimentos que não vão te deixar fracos, para você ter uma gama ali alta de vitaminas e nutrientes. E é esse o grande desafio. Porque quando a gente fala comer menos, a gente acaba também deixando de comer algumas vitaminas importantes. Mas ali o shake, ele coloca todas as vitaminas que você precisa ler, pelo menos as 23 tipos de vitaminas, uma vasta variedade de vitaminas e nutrientes,
com baixa caloria. Então, seu corpo vai estar nutrido, só que com a caloria que você não quer, que é justamente isso que a gente quer. A gente quer diminuir o gasto calórico para que a gente queime a nossa gordura, né? Essa é a questão. E lá no espaço a gente faz isso, a gente utiliza o shake, né, que tem essas vitaminas e produz vários tipos de receitas gostosas. Então, para aquelas pessoas assim que amam doce e mesmo as que não gostam tanto de doce, mas tem a opção salgada, nós temos opções salgadas como pão de queijo, temos opções salgadas também como sopas, né, que são bem saborosas, então caldos. Então, você consegue estar associando uma alimentação gostosa e nutritiva com baixa caloria, o que vai ajudar, né, no seu processo. Então, você não emagrece sofrendo, né? Então, você consegue... E a ideia é você sempre... Eu sempre oriento a substituir uma refeição. Então, vamos supor, na sua janta, aí eu vou lá, tomo o meu shake gostoso, já jantei, né? E você tá emagrecendo, porque você vai colocar ali 200 calorias, que um shake tem 200 calorias, e você vai estar ali colocando no seu organismo as vitaminas necessárias, porque o que eu falo, Jota? Sabe quando que uma pessoa, ela não consegue emagrecer? Quando que o metabolismo dela ele desacelera, é quando você coloca o seu corpo em risco. Se seu corpo se sentir ameaçado de alguma maneira, ele vai... A primeira coisa que ele faz é desacelerar o seu metabolismo. Então, se você não bebe tanta água, você está ali desidratado, o seu corpo vai desacelerar o seu metabolismo, porque você está colocando o seu corpo em risco. Se você não come muito, você fica sem comer, você tem uma dieta muito restritiva, ele vai desacelerar o seu metabolismo, porque ele está vendo que você está ameaçado. É como se você tivesse... Tanto se você for para um deserto e ficar lá, você não vai morrer no 10º dia. Seu corpo vai ficar muito tempo ali, porque ele vai desacelerar o seu metabolismo. É uma questão de sobrevivência. Né? Ele vai, exatamente. Nosso corpo é muito sábio. Então tem pessoas que falam assim, vou ficar sem comer e vou emagrecer. Não vai, porque o metabolismo vai desacelerar. Então a ideia... reserva, né? Ele vai começar a armazenar, ele vai desacelerar. Então a Meu ideia... corpo está sendo ameaçado, então. Sim. Exatamente. O seu... O corpo está sendo ameaçado. O seu corpo... Meu corpo está sendo ameaçado. É doido, o seu corpo está encoisado, né? Faz reserva. Exatamente. Por exemplo, quando você não dorme bem à noite, você está ali colocando o seu corpo num nível de estresse, ele desacelera o metabolismo. Então, além dele desacelerar o metabolismo, corre o risco também de cair a sua imunidade, né? Sua imunidade ficar baixa. Enfim, o corpo ele é muito sensível a isso. Então, se você quer emagrecer, a primeira coisa que você tem que pensar, não deixe seu corpo em risco. Beba muita água, tem que se alimentar sim, de maneira, assim, a alimentação ela tem que ser de uma forma correta, mas você não pode deixar de se alimentar. Aí tem muitos que falam assim, mas e o jejum? Mas o jejum tem todo um estudo, você tem que saber fazer o jejum. Não é simplesmente ficar sem comer, né? Então, quando você coloca o seu corpo... Quando você não dorme direito à noite... Eu tive uma cliente que ela estava fazendo tudo certinho, só que ela ia dormir 3 horas da manhã assistindo série. Ela ficava, emendava e quase não dormia à noite. Ela falava, Dani, eu tô dormindo umas 3, 4 horas à noite. Ela não conseguia emagrecer. Eu falei pra ela, então vamos fazer um teste? Começa a dormir mais cedo, deixa dessas séries... Dorme pelo menos 8 horas, vamos ver se você vai conseguir. Começou a emagrecer. É uma grande dificuldade mesmo do pessoal da saúde, que eu fui da saúde, que fazia com que a gente não conseguisse, às vezes, perder peso da forma que a gente gostaria, era essas noites sem dormir que a gente faz. Trabalhar à noite, trabalhava uma noite sim, uma noite não, e aí o metabolismo era zerado. A gente podia fazer dieta, diminuir a alimentação, que o corpo não respondia legal àquela perda de peso que a gente sonhava em ter. E é justamente isso que começa a ter as estratégias. Por exemplo, a Nilda, quando a gente começou a fazer um acompanhamento junto, a Nilda enfermeira, nossa amiga em comum, quando era dia dela de plantão, nós tínhamos toda uma estratégia diferenciada para aquele dia, porque a gente já sabia que o metabolismo dela ia desacelerar devido àquela noite de plantão. Então, tudo isso que eu falo que é muito importante o autoconhecimento. Você entender que aquela noite de sono vai desacelerar o seu metabolismo e o que você vai ter que fazer para acelerar ele, né? Então, e entender isso, que toda vez que você coloca o seu corpo em risco, não é só o emagrecimento, ele não é só alimentação. É isso que eu tô falando, é um estilo de vida, é você reeducar sua mente nesse sentido, de você ter o autoconhecimento de que o sono, a quantidade de água, o estresse que você passa, o nervosismo, tudo isso afeta o seu metabolismo. E tudo isso vai afetar no seu resultado. E como que faz para evitar aquele efeito sanfona, que a pessoa emagrece, depois engorda de novo, emagrece, engorda de novo? Como que faz para evitar esse tipo de coisas? O efeito sanfona, ele acontece justamente